Bem-vindos, você está no podcast da Rumo e hoje nós vamos conversar com dois amigos muito queridos, a gente já se conhece há um bom tempo, Jorge Iácara. Iácara, minha cliente, além de amiga, né? Jorge é meu mentor, é um dos meus mentores e é uma alegria muito grande a gente estar junto aqui. Eu vou apresentá-los e ambos trabalham em áreas muito diferentes, diversas, e a gente vai ter um papo muito interessante, sendo complementar, né? A gente vai trazer complementariedade aí a essas experiências maravilhosas que vocês têm. Iácara é diretora de vendas na Hershey e atua já no mercado há alguns anos, com uma carreira maravilhosa. Jorge é vice-presidente América Latina da Zendesk, também no mercado de tecnologia, foi VP na SAP, diretor na Oracle, e vão ter aí um momento muito interessante para a gente estar ouvindo essas experiências complementares e falar um pouco mais sobre clientes. Hoje eu quero falar mais sobre clientes e sobre a experiência aí que a gente tem com pessoas, gente do nosso time, voltada para essa experiência aí com clientes. Vou começar com a Iácara. Queria que você contasse para a gente essa tua jornada em vendas. Eu sei que você começou em outra área, nos negócios, mas pode começar da faculdade, o que você fez, como é que é a tua jornada? Super obrigada pelo convite, Marcelo. Eu estou super feliz de estar aqui, né, poder contribuir aí para você e para os demais também que vão nos escutar, né? Então, por curiosidade, eu comecei estudando. Eu vou começar ali por trás, porque tem uma peculiaridade no meu histórico acadêmico, né? Eu fiz ensino médio em eletrônica, né? Então, meu foco ia ser fazer engenharia eletrônica, né? Então, eu digo que estava eu, mais uma menina e mais 40 pessoas japonesas, orientais, que tem... Então, e no final das contas, eu não fiz nem eletrônica, nem educação física que eu queria, e eu fui fazer administração de empresas. Eu sou mackenzista, né? Fiz Mackenzie, e eu vi que isso, e é uma coisa que vai muito da minha carreira, eu vi que sempre essa parte que me diferencia do comum, né? Então, quando a eletrônica me deu a exata, os números, né? E os números dentro de uma área de humanas te dá o diferencial, né? Então, é aquela história de você ir numa festa, todo mundo de amarelo, você é mais uma no meio do amarelo. Quando você tá de outra cor ou tem uma habilidade diferente, Sim. Você se diferencia. E eu tinha isso na minha mente desde jovem, né? Como me diferenciar dentro dessa multidão de pessoas que se formam, né? Que buscam carreira. Então, eu procurei fazer isso na minha carreira inteira. E aí eu entrei numa empresa na Shell, depois eu fui para Philip Morris, empresas super enormes, grandes, super fortalecidas, e eu tive a oportunidade de ir para minha empresa em Cumbica, que chamava Adams, que tinha um computador para cada departamento, enquanto eu já tinha a habilidade de ter um computador na minha mesa, a gente já era super digitalizado. Voltou para uma fase anterior de maturidade. Sim, isso foi uma escolha bastante interessante, porque alguns podem assim, nossa, mas perdeu a oportunidade. Ao contrário, eu entrei nessa empresa e cresci com ela, porque hoje essa empresa foi adquirida pela Mondelez há algum tempo atrás. Eu passei 20 anos na minha carreira lá, e toda a minha carreira foi construída dentro da empresa. Eu pude dar e receber. E eu acho que essa troca, ela é muito valiosa dentro de você e dentro da própria companhia. E eu trabalhei sempre na área de back-office, que a gente chama, né? Área interna, planejamento, pesquisa, toda a área assim que precisa muito planejamento, muito dado, muita coisa certinha, né? E aí até eu era tão boa nisso que teve uma hora que um diretor financeiro falou assim, você não quer vir fazer planejamento financeiro da empresa? Aí na mesma hora apareceu uma oportunidade em vendas. E para onde eu fui? Aonde a minha habilidade ia fazer a diferença e ia fazer uma transformação e poderia deixar um legado. Eu fui para vendas.
Legal, entendeu? legal. Escolha inteligente Sim, e estratégica. exatamente, porque hoje, se você for ver, né, hoje muito mais do que naquela época, mas uma mulher com habilidade de exata, planejamento na área de vendas era muito difícil. Então, dentro de toda a minha carreira, eu vi o quanto eu pude transformar, e eu pude transformar essa área, né, que hoje está aceleradíssima, né, na mudança de perfil. Sim. E eu comecei por aí. Foi essa a minha Sensacional. história. Ótima história, boa. Jorge, conta de você aí. Como é que foi a tua jornada? É interessante. Enquanto ela falava, eu estava pensando em que ponto da minha história eu vou começar a contar, né? E nós não temos aqui 3 dias, então eu tenho que escolher um ponto aqui para falar. Bom, como que eu cheguei em vendas? Eu tive a sorte de estar nos momentos mais importantes da área de tecnologia do mercado brasileiro. Comecei a trabalhar com informática com 17 anos, durante a era do gelo, digamos assim, né? Na época ainda éramos no modelo de reserva de mercado e poucas empresas para você trabalhar e tal. Então eu peguei a chegada da microinformática no Brasil. Já trabalhava em empresa de tecnologia quando a microinformática chegou no Brasil. Então, os primeiros sistemas operacionais, os primeiros programas, eu tive a sorte de estar nesse mundo, nessa onda, quando a onda nem existia ainda. Isso me levou ao apoio de várias empresas, várias posições. Primeiro, eu sou formado em matemática, né? Sou graduado em matemática, não fiz computação, como vários amigos meus, uma questão histórica ali. Então eu tenho essa característica e fiz matemática licenciatura, né? Então eu sou professor de matemática, né? Então isso sempre me atraiu, essa capacidade de falar, né? Sempre me dei bem nisso, contar história, né? As pessoas gostam de escutar as minhas histórias, tá? E aí eu no momento eu trabalhava numa empresa brasileira que representava algumas empresas americanas nessa época. Foi quando começaram a chegar as primeiras empresas americanas de informática no Brasil, empresas bem especializadas mesmo. E então nós tínhamos que vender as soluções dos americanos, né? Alguns canadenses, mas a grande maioria era americano mesmo, né? E então nós tínhamos que participar daqueles grandes eventos, Fenasoft, nem chamava Fenasoft ainda. Então nós éramos técnicos que conhecíamos aquelas ferramentas, conhecíamos aqueles softwares, que eu sempre fui software. Então a gente íamos lá para a feira de informática, no AMB, aquele monstro gigante, sentávamos lá, ficávamos lá esperando as pessoas chegarem. Pois não, moço, o que é isso? Aí você explicava, o software faz isso, o programa faz aquilo. As pessoas na época, eu lembro, tem uma passagem curiosa dessa fase que eu já era uma 3ª ou 4ª feira, então eu estava cansado já desse modelo. E aí tinha que ir lá, que era meu trabalho e tal. Eu falava, nossa, eu ficava uma semana inteira lá, nossa, que chato, com as pessoas. É muito cansativo, né? Feira, assim, era... E aí eu tava lá, e aí chegou uma família, assim, chegou um homem simples. Você vê que a esposa dele, um homem jovem. A esposa e 2 crianças, assim, pré-adolescente lá, 12, 13 anos, não mais que isso. E aí eles chegaram assim, moço, o que é isso aqui, né? Aí eu olhei e falei, nossa, eles não têm ideia de onde eles estão, né? Porque naquela época você comprava ingresso e entrava, não era convidado só. Sim. E aí eu comecei a falar, isso aqui é um computador, né? Ele funciona assim, assim, assado. E você viu o olhar da família, assim, né? Estatelado. Aí eu fui mexer no mouse, assim, para mostrar. Você mexe aqui, mexe lá. Falei, nossa, fiquei umas 2 horas com aquela família ali. Eu destruí a visita deles, eles não foram mais em nenhum lugar. Adorei ficar ali explicando para eles o que era aquilo. Então, assim, para mim, essa prazer até de falar, expor as coisas sempre me atraiu. E aí, quando estávamos nessa empresa, nós tínhamos que apoiar os vendedores, né? Os vendedores tinham lá processos de venda, né? Trabalhamos com bancos grandes, Unibanco, Banco Nacional, que nem, né, faz tempo que não existe. Então nós tínhamos que ir lá, explicar como é que era aquilo. Isso foi me aproximando da estrutura de vendas, né? Até que chegou um momento da história da informática brasileira que essas empresas americanas, que eram representadas pelos escritórios brasileiros, passaram a estar fisicamente, vieram para cá, abrir o escritório e tal. E aí, então, nós fomos naturalmente adquiridos ou contratados para essa empresa. Então, a primeira empresa que eu trabalhei oficialmente nessa função foi a PeopleSoft, em 1997,
abrimos a PeopleSoft no Brasil, né? Eu fui funcionário número 5 ou 6 da PeopleSoft Brasil, foi o primeiro pré-venda, que é a pessoa técnica, e desde então nunca mais saí da estrutura de vendas, né? Passei por diversas posições, né? O auge que eu tenho nessa função foi quando eu, já na Oracle, eu assumi a liderança de toda a estrutura de vendas da América Latina, da divisão de Marketing Cloud na época, estruturamos toda a estrutura. Então é isso, quer dizer, eu comecei usando a minha habilidade de falar, expor, apresentar as coisas, explicar as histórias, e o prazer de fazer isso, os americanos, e fui pegando as ondas, né? Primeiro, então, o PeopleSoft era basicamente o software de gestão de recursos humanos, logo em seguida veio a Siebel para a empresa de solução de CRM, ninguém sabia o que era aquilo, vamos de novo contar a história, vamos de novo explicar esses conceitos, vamos começar isso do zero, estou falando de 2000, 97, 2000, e desde então, toda a onda nova, eu tive o privilégio, sorte, talvez própria leitura de mercado, de estar nesses movimentos, né? Quando surgiram as primeiras versões do mundo cloud, nuvem, eu estava numa empresa que tinha que fazer esse movimento, né? Então eu senti, agora estamos em inteligência artificial, estamos de novo, né, no topo ali das empresas que estão implementando, disponibilizando soluções de inteligência artificial. Então é isso. Na área de vendas, cheguei dessa maneira. Olha, histórias interessantes. Eu comecei a minha carreira na IBM, então muito parecido, só que eu era vendedor, né? Então trabalhava com pessoas como você, né? Em dupla, em parceria. E esse início de carreira acaba formando na gente uma identidade, né? No sentido de por mais que a gente evolua e caminhe, essa coisa de ensinar e essa coisa de analisar, né? E trabalhar a fundo, né? com a matemática, enfim, acaba sendo parte da nossa jornada para sempre, né? A gente não deixa isso de lado. Marta, mas se eu posso também colocar, para mim, vendas é a arte de você contar história, influenciar pessoas e o poder de transformação. Essas são 3 coisas grandes, né, na área comercial que encanta, né? Então, assim, você poder contar uma história, a gente fala selling story, ela cabe para tudo na sua vida, principalmente para você transformar o seu produto e colocar ele no principal ponto de venda, influenciar pessoas, porque se trata de relacionamento o tempo todo, né? Então, quando você junta as 3 coisas, a área realmente faz a diferença. E para a gente é diversão da melhor qualidade, né? Tem uma pergunta para você, Iácara. A tua jornada vindo para vendas teve muito ligada a trade, né? Pelo que eu conheço aí da tua história. E hoje, na minha leitura, aquilo que se falava há um tempo atrás de que o trade ia crescer em relação a vendas, isso é mais do que realidade. Então, o sellout dentro das indústrias de bens de consumo hoje é foco de todos, como não poderia deixar de ser, né? Então, entendo que a venda em si, ela persegue o sellout, ela persegue as iniciativas que o trade já teve, o merchandising já realizou, e aí vendas vem fazer um trabalho importante também, em lançamento de produtos e tudo mais, mas agora no giro o trabalho realmente está muito concentrado no trade. Por outro lado, eu não percebo, sinceramente, uma amplitude de formação, uma amplitude de especialização que deveria estar acontecendo, né? Formando gente para essa revolução que já aconteceu, isso já aconteceu. Mas, e aí hoje a gente até tem uma guerra por talentos em trade, hoje está na verdade um morticínio, né? As empresas estão, um jogo de rouba-monte, não é? Um tentando tirar os profissionais dos outros, porque a gente não está tendo essa formação. Então o que eu queria que você contasse para a gente como é que foi essa tua jornada em trade, e o que você pode falar para as pessoas que já estão em trade, né? Onde elas deveriam se preocupar e como é que elas deveriam ter foco de crescimento, curiosidade, aprendizado, para se transformar em profissionais de primeira linha em trade? Não, excelente pergunta, Marcelo. Eu queria complementar que eu acho que toda a formação acadêmica,
ela está um pouco atrasada nesse ponto na área comercial, né? O que a gente vem crescendo em várias coisas, a área comercial ainda está um passo atrás. Só que a necessidade atualmente, ela é outra, né? Então, por isso que está essa guerra de talentos, e quando a gente olha o perfil da área comercial hoje, ela está evoluindo de uma forma exponencial, e a gente não vê essa construção acadêmica e tão direcionada assim à área comercial, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, eu acho que essa grande força e alavanca tem um nome só, é crescimento sustentável. Porque quando você olha a área de trade, né, e eu passei 10 anos da minha carreira nesta área, você coloca o shopper, que é o consumidor que compra, no centro das suas atenções. Quando você coloca nele e entende toda a ocasião de consumo, tudo que ele vai fazer na loja, o que você começa a trabalhar nos fundamentos de vendas, né, que sustentam melhor o negócio sem ter um investimento para sell-in. Quando você coloca o empurra e coloca os investimentos por trás disso, você gasta muito dinheiro. Quando você trabalha nos fundamentos, ter o teu produto no lugar certo, na hora certa, para o consumidor comprar, lógico que você vai gastar dinheiro, mas o balanço ele é melhor. Então, com esse aperto que as empresas vêm tendo, né, por rentabilidade, sustentabilidade, essa área que é a inteligência, um pouco de como você atua na área de vendas, ela vem crescendo muito. Então, eu digo assim, a gente sai da discussão transacional e vai para a discussão transformacional, né? Onde você cria valor para a cadeia, tanto para a indústria como para o seu cliente. Então, é claro, quando você chega para o cliente, conta uma história, e a habilidade de contar história, né? Que nem eu falei aqui do meu amigo Jorge, que falou assim, nossa, eu tenho uma habilidade de contar história. E para mim tem tudo a ver. Então, como você junta todos os seus dados, os seus insights que vêm de marketing, as informações, para você contar essa história, aplicar ela, sabe? E fazer diferente no ponto de venda. Então, assim, por isso que quando a gente fala em sell-out, né, que você medir a venda, é porque no ponto de venda, via o seu consumidor, ele te induz a tomar decisões muito mais rápidos e melhores do que você colocar o dinheiro antes sem enxergar o teu consumidor. Perfeito. Uhum. E dentro dessa jornada que você colocou, vamos pensar em pelo menos 2 pontos que você acha que seriam fundamentais para um profissional que está hoje nessa carreira, onde ele deveria colocar mais atenção na formação dele. Quer dizer, você falou de contar histórias, e mais 2 pontos que você veja em trade que esse profissional de trade deve perseguir para alcançar esse novo patamar aí de profissionalismo mesmo e ajudar vendas com inteligência e proatividade a negociar com os clientes. Primeiro, a capacidade de gerar insights, né? Eu acho que hoje o mundo está cheio de informações, né? Muita informação. Então, se você não tira insight dessas informações, a informação é um número parado. Você não faz nada com ela. E hoje nós temos muito, né? É inteligência artificial, que nem o Jorge falou. Então, assim, hoje você é bombardeado de informação. Só que se você não tiver a capacidade de determinar qual é a melhor informação e que insights que você tira dele, sabe? Isso não vai servir para nada. Então, essa é uma capacidade muito importante que a gente precisa ter, né? O senso de você conhecer o número, mas o que o número quer dizer? Né? E o que você pode fazer com este número? Então, esse é um tema. E o outro que eu sempre falo para a minha equipe, que é você conhecer o end-to-end, né? Você ter a capacidade de ter uma visão holística da coisa. E não ficar só eu vou fazer um display, eu vou fazer... Não. O que isso vai impactar? O que isso vai gerar de retorno para a companhia? Sabe? Qual é a informação? Qual é o KPI que eu vou impactar com essa ação? Então, você ter essa, que a gente fala, capacidade de entendimento holístico do teu negócio. Né? Eu acho que isso faz uma diferença enorme, entendeu? Quando você precisa tomar a decisão lá na ponta. Legal, ótimo. Gostei dos 2 pontos, muito bons. Jorge, como você colocou, a tua jornada está ligada a pré-vendas. E como trade, né? Essa pré-venda mais parece a venda do que... Né? Eu digo o seguinte, de pré não tem nada. Na prática, você é o responsável por entender o cliente e fazer a conexão dele com um processo decisório de querer
comprar, né? Então, eu considero que essa é a parte mais importante, né? O centro da venda em si. A área de vendas, obviamente, vai negociar, vai tratar dos termos, né, contratuais, enfim, também fundamentais, mas o processo decisório está mais ligado a você, né? A tua área, teu time. Como é que você está fazendo isso hoje, num momento de tão pouca atenção dirigida, tão pouco tempo dedicado à reflexão pelos clientes, as pessoas numa superficialidade mesmo de análise? Então isso envolve qualquer processo de vendas na prática, né? Quando você vai negociar um supermercado, por exemplo, um lançamento, ou ganhar uma rede nova, a decisão é tomada muito rapidamente, sem tanta reflexão, né? Sem tanto aprofundamento. E você tem esse papel, né, diretamente aí na América Latina toda. Como é que você está fazendo isso? Quais são os pontos fundamentais? Legal, essas perguntas são complicadas, né? Você faz umas perguntas aí... É gostoso, né? Sacanagem, né? Toca botar o cérebro aqui para pensar. Bom, assim, existe, durante esse ciclo, você tem várias etapas, vários momentos ali. Né? Se eu posso dar uma espremida para poder responder a sua pergunta, assumindo que a pergunta é como é que você faz para atrair a atenção do seu interlocutor, desculpa, para poder parar e escutar você, né? O que a gente, ao longo da minha carreira, isso foi ficando cada vez mais claro, e a gente está usando isso cada vez mais de maneira profissional. No começo, nós fazíamos isso de maneira artesanal. Né, nós tínhamos lá, isso aqui é um bom pré-venda, aquele pré-venda está aprendendo ainda, aquele cara ali é mais enrolador, tal. Então você ia meio que identificando quais eram as características. Hoje isso já é algo profissionalizado assim. A gente consegue olhar e ver quais são os gaps, né, que falta para um outro profissional e trabalhar esse gap. Então, quando a gente fala, existe um momento que é o momento de fisgar a atenção daquela empresa que a gente está tentando vender. Para isso, o conhecimento de verdade de como que aquela indústria funciona é fundamental, né? Vamos falar um monte de obviedades aqui, até nossos ouvintes, né, depois ter um pouco de paciência, porque a gente fala coisas que são óbvias, mas tem que ser ditas de maneira mais explícita possível. Então, quando nós temos uma equipe, ou pessoas na equipe que realmente conhece aquela indústria, nós vamos vender na Hershey's, o ideal é que o meu profissional, a pessoa da minha equipe que vai fazer a pré-venda lá, tenha um conhecimento dessa indústria. Quais são, né, como você falou muito bem, quer dizer, qual é a foto completa? Quais são os elementos que fazem o negócio dessa indústria? Então, quanto mais a gente consegue ter pessoas com esse nível de conhecimento, maior a chance que eu tenho de ter uma conversa e histórias que atraem. Primeiro. Segundo lugar, é fundamental entender toda a cadeia de valor, de poder dentro daquela estrutura. Então, uma venda B2B é muito diferente, né? Então, assim, quais são as agendas das pessoas que estão envolvidas? Eu tenho o CIO, eu tenho o diretor de marketing, eu tenho um diretor de trade, cada um deles tem uma agenda, cada um deles tem um problema para resolver. Eu vejo muitas vezes empresas ou vendedores, equipe de vendas cometendo o engano de imaginar a empresa como um ser homogêneo e falar, o que a Hershey's quer é vender mais. É claro que a Hershey's quer vender mais, isso é óbvio. A Hershey's quer vender mais gastando menos, também é óbvio. Eu não quero saber disso, eu quero ver qual é a agenda do CMO. Por que esse CMO morre ou vive na virada do ano? Por que o diretor, vice-presidente de trade vai morrer ou viver na virada do ano? O que faz ele? O que coloca em risco a carreira dele? Na hora que você identifica isso, você direciona toda a sua comunicação, toda a sua estratégia de mensagem, conteúdo, forma, para atender isso. Né? Então essa é e assim, quanto melhor a sua equipe for nisso, mais eficiente ela vai ser. Então hoje eu trabalho numa companhia, né, que tem um tamanho razoável. A gente disputa com empresas que são gigantes, né? São 10, 15, 20 vezes maior que nós. E a gente ganha, né, vários negócios graúdos, grandes, significativos, contra eles. Por quê? Porque a gente consegue levar esse ponto. A gente consegue chegar lá
entender o que essa empresa faz de verdade, né? Se acha, eu li aqui o manual. Não, vai lá entender. Me diz lá qual que é o valor, né? Uma vez entendido quem é quem lá dentro, de verdade, isso é um trabalho da pré-venda. O vendedor também tem que participar, ele lidera tudo isso, mas quanto mais sólido for essas 3 etapas, mais sólido vai ser a minha entrega, mais sólido vai ser a fisgada. Então, por exemplo, eu vou numa reunião, ou tenho um primeiro encontro com o CMO. Se eu conseguir soltar 2, 3 frases ali que de verdade acionam, né, o modelo de defesa dele, né, ele vai ser atraído, ele vai parar. Eu lembro de uma história, né, eu gosto de contar a história. Tem um amigo meu, uma vez trabalhava numa empresa, vendíamos software de análise, e ele contava que ele estava fazendo um trabalho para governo, era uma secretaria de Estado, de algum lugar aqui do Estado, aqui no Brasil, e então eles tinham ganho lá uma licitação, né, e chegou lá o secretário lá que chamou ele e falou, escuta rapaz, ganhou aí e tal, né, mas assim, eu não entendo muito bem essa parte analítica aqui, como é que eu, prefeitura, né, na verdade o governo do Estado, como é que eu, né, secretaria, posso usufruir disso, que benefício ele traz. Ele falou assim, olha, eu consigo fazer de uma maneira, consigo fazer aqui, trazer para você todas as informações que você precisa para você não ir para a cadeia. Não, você virou meu melhor amigo, vamos embora, né? Então assim, ele entendia claramente qual era o desafio dele, secretário, no contexto de uma secretaria de alguma coisa do governo, e entendia claramente o medo dele, indivíduo. Essa pessoa, não quero ser preso. Né? Então naquela hora, aquela mensagem fisgou tudo, tá bom, então você é meu melhor amigo, chega aí, vamos lá, vamos fazer isso juntos. Então essa identificar qual é a agenda do indivíduo junto com necessidade de negócio, para usar um termo bem batido já, é a palavra-chave. Quanto mais eficiente a sua equipe for nesse mapeamento, mais efetivo vai ser a mensagem e o mecanismo, a ferramenta. Você pode fazer um vídeo lindo, maravilhoso, né, usando inteligência artificial, usando um consultor de psicanálise. Você pode fazer tudo isso, mas se você achou que aquele indivíduo tinha o medo A, ou a intenção A, o prazer A, e ele tinha o prazer e a intenção B ou C, você perdeu tudo. Né? Então essa é a grande arma que nós temos hoje na mão. Fantástico. Né? Eu entendo, né, uma complementariedade, mas ao mesmo tempo o mesmo direcionamento, né, de tentar entender a verdade, de tentar fazer um diagnóstico da realidade, como você colocou, né, identificar o que está acontecendo de fato, e juntar essa percepção da realidade com uma visão completa do negócio, né, que se chamou de visão holística. Então, eu acho que fica essa mensagem para a turma, né, de gestão de vendas, que o processo de geração de interesse, seja na venda de alto valor agregado, na agenda de valor de alto giro, sempre passa pela compreensão do cliente e do interlocutor. Então, para aquele comprador específico, a dor que ele está vivendo, o interesse de carreira que ele tem naquele momento, é um ponto muito específico. Então, essa curiosidade e essa empatia, essa capacidade de aprofundar aquele momento. Muito, muito legal. Complementando um pouquinho, assim, essa história da visão holística no nosso segmento, como a gente trabalha, né, majoritariamente com B2B, né, só B2B na verdade, o grande desafio é qual é o nível de profundidade e de precisão que a gente consegue ter da visão holística, né? Porque eu acho que a equipe de apoio à venda, a equipe de vendas, na verdade, como tudo, vendedor, diretor de vendas, né, técnico, tal, os técnicos. Eu teve uma aula, eu fiz um curso, né, foi importante para a minha carreira, numa grande universidade no exterior, e uma das aulas foi fantástico. Era uma aula de operação e gestão. Teoricamente, para mim, eu que sou uma pessoa ligada mais a marketing, CRM, soava aborrecido. Então nós tínhamos que ler um paper antes, né, e para ir para a sala de aula para poder discutir aquele paper.
E o paper era um paper sobre uma operação de uma companhia aérea, né? O paper descrevia em detalhes o que acontecia com uma aeronave. A aeronave estava chegando no aeroporto, o que a equipe de solo tinha que fazer. O avião pousava, cada um fazia, então a mala fazia isso, a equipe de abastecimento fazia isso. Então eu escrevi em detalhe todo o trabalho de pousar, carregar o avião com passageiro e decolar, né? Bom, eu não sou da indústria né, de transporte, para mim aquilo até foi meio chato, assim, meio aborrecido. E o professor, ele chegou na sala de aula, aquela sala de aula maravilhosa, que abriu lá uma lousa gigante e perguntou assim para tudo, nós uma turma de 60, 70 pessoas, como é que uma companhia aérea ganha dinheiro? É tudo aquela cara assim, né, mano? Vamos lá, gente. Vendendo passagem, né? Vendendo passagem. Tá bom, então, quantidade de passagem vezes o preço da passagem. Ele ia fazendo perguntas para nós e nós íamos respondendo. Cada resposta que a gente dava, ele colocava um item numa equação matemática. A hora que ele acabou o exercício, tinha uma equação matemática, uma lousa grande, até bem elaborada. E ele falava assim, essa é a fórmula matemática de como uma companhia aérea ganha dinheiro. E aí ele chamou a atenção no item ali, ó. Esse item aqui, que era exponencial, assim, ele era elevado a um item, né? Então, esse númerozinho aqui, qualquer variação matemática que eu fizer aqui, esse resultado vai ser altamente impactado, correto? Correto, beleza. O que era aquilo? Tempo de voo. Quanto mais um avião voa, mais lucro a companhia tem com aquele voo, com aquela aeronave. Então o avião não pode ficar no chão. Então por isso, toda aquela agilidade que aquela companhia aérea tinha para poder carregar, botar as pessoas dentro do avião e decolar. Aquilo para mim me marcou. Eu chego no restaurante e falo assim, como é que é o modelo matemático de negócio aqui? Onde está o dinheiro? Né? Então a gente procura desafiar as equipes nisso. Vamos tentar fazer pelo menos um modelo matemático. Como que essa empresa ganha dinheiro aqui? Porque a hora que eu acho, você fala assim, pô, companhia aérea. Por exemplo, né? Vou prolongar um pouquinho aqui, Marcelo. Mas deixa ela falar. Ela tá doida para falar, tá bom. mas eu acho que assim, ela obviamente vai pegar algum gancho contigo, mas achei muito interessante que a gente priorizar a visão de como é que o nosso cliente ganha dinheiro, porque é sobre isso que a gente vai ter que falar junto com as iniciativas pessoais, né? E é bem por aí mesmo. Então, assim, é uma das coisas que eu sempre falo da minha equipe quando a gente vai se preparar para assinar um contrato ou fazer alguma negociação, é exatamente meio que ele transformou em fórmula matemática, né, da aviação. Eu sempre falo para eles assim, procura saber como ele é medido. O que vai levar o seu comprador ou o seu cliente a ganhar um UOL ou ser superávit no final do ano? Se você conseguir contar a sua história, e aí é onde tudo se junta, contar a sua história, engrenar com esse indicador dele e colocar o seu, é fácil, é rápido. E as pessoas têm essa dificuldade porque eles falam assim, cara, você é meia louca, né? Assim, o que interessa para mim para saber como ele é medido? Eu falei, tudo. Tudo, claro. Tudo. O comportamento dele exatamente. dirigido por atenção isso. Que ele vai te dar, sabe? A prioridade que ele vai te dar, você entendeu? Porque você está atendendo o que ele precisa, que é mais ou menos o que o Jorge comentou aqui, entendeu? Então, por exemplo, essa é a grande diferença, às vezes até quando você é uma empresa menor, uma equipe que tem talvez um produto de representação menor, uma empresa menor, quando briga com as grandes. Porque às vezes as grandes não estão interessadas em saber o que ele precisa. Isso é tão grande que ele vai lá e empurra o que ele precisa. Que vai ser empurrado. Agora, quando você é menor e você precisa do cara, você vai lá, entende o que move ele e atende ele, o negócio vai e flui. E aí quando você vê, você está tendo espaço tão maior ou importante do que as grandes, né? Então, por isso que eu acho que as coisas interagem. E olha que interessante, né? A gente está falando de conceitos aqui que atende tanto uma área de consumo, que nem a minha, né, que trabalha com produto, como uma área de tecnologia, que nem a do Jorge, que no final das contas são conceitos de relacionamento e como que você ganha a preferência e o entendimento daquela equação matemática. Tá vendo? Porque eu com facilidade de números vim parar em vendas, tá aí, ó. Muito, muito legal. E assim, eu acho que vocês deram uma dica super preciosa
para quem está assistindo a gente, que é o foco em compreender como o teu cliente é medido, como o teu interlocutor em compras ou no processo decisório, ele é medido. Essa colocação da Iácara facilita com uma regra muito simples e acreditem, isso se altera ano a ano, mesmo em compras de supermercado. E para cada rede, essa mensuração e essa medida, esse indicador é diferente. Às vezes, nesse ano, para a mesma rede, e na mesma rede, no ano que vem, será outro. E o que o Jorge trouxe com mais clareza é que esse é um indicador numérico, é uma fórmula. E às vezes a gente fica se debatendo em tentar atender 100% do pensamento que é a necessidade de um cliente, e ele está olhando só para 2 pontos. E a gente não dá toda a energia concentrada nesses 2 pontos. E posso comentar mais um tema nesse aí? Às vezes, você não dá no cliente o que ele quer, mas o que ele precisa. E quando você faz isso e ele vê o valor que você deu, isso gera confiança. A partir do momento que você gerou confiança com o cliente, ele vai. Então, e é interessante porque eu tenho muito a história, eu ligo muito com filho, família, essas coisas. Eu sempre falo, parece que são coisas distintas, mas são coisas únicas. Esse relacionamento de pai com filho, né? Então, às vezes o filho fica te pedindo, você vai lá, pede dinheiro. Não é assim, negociação assim com o comprador é isso, né? É assim, você senta lá e ele pede o dinheiro. Cansaço, exatamente. Não é? Se você vai e dá o dinheiro que ele quer, beleza, próximo dia que você tá lá. Agora, se você senta e olha lá que ele está sendo pedido por margem, e aí você mostra para ele que o mix de produtos, se ele vender de uma maneira adequada, vai atender àquela margem, e tudo bem, pode ter uma certa verba e ter o dinheiro, ele, da próxima vez que ele sentar com você, ele não vai só pedir dinheiro, ele vai pedir a sua opinião. E essa é a grande diferença que você faz com o relacionamento entre cliente, né, e fornecedor. Sensacional. Ótimo. Eu tenho uma pergunta para você, a gente mudar um pouco, né, o tema, e aí já pegando um gancho aí, você falou de família, né? Eu sei que você tem uma relação muito próxima, familiar, e você conta com a sua família, tem uma prioridade, né? E sei também, nós somos amigos, que você passou por um período aí até grande com dificuldades de saúde, e que essa fase que todos nós passamos com os nossos desafios, todos nós, né? Às vezes as pessoas, né, os gestores acham que os diretores, os executivos não têm seus desafios e todos nós temos os nossos desafios. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre o fator humano agora da equipe, que hoje a gente ouve muito a história do qualidade de vida, de tempo para mim, e de que eu preciso equilibrar a vida pessoal com vida profissional das nossas equipes, né? A gente vive isso como gestores, e os gestores que estão nos ouvindo vivem isso das equipes de vendas, né? Eu queria que você falasse um pouco como é que é a tua percepção em relação a esse investimento que tem que ser feito na base familiar versus investimento na profissão, principalmente por uma mulher. Porque vocês, mulheres, têm uma jornada um pouco diferente ou muito diferente dos homens, pelo menos, né, na nossa geração e um pouco mais. Não sei como é que estão as gerações novas, né? Mas as mulheres se dedicam mais, têm uma agenda um pouco mais estendida em termos de dedicação. Como é que é isso? Eu queria que você desse uma palavra, principalmente para as mulheres em vendas, né? O que elas têm que plantar e o que elas têm que investir no trabalho, porque me parece uma equação que tem que ter muita dedicação e que essa palavra qualidade de vida talvez tenha que ser vista de outra forma. Eu vejo de outra forma, né? Eu tenho uma visão que não é a forma que todo mundo está falando, aí eu não consigo enxergar como é que uma pessoa consegue avançar tanto na carreira olhando tanto qualidade de vida. Mas eu queria te ouvir sobre isso. Bom, primeira coisa, Marcelo, que eu falo sempre, e eu acho que permeia a minha vida inteira, que é a gente tentar buscar o equilíbrio. Não tem uma coisa sem a outra.
sabe? A vida é feita de escolhas, né? Então, assim, e o equilíbrio é o melhor dela. E você vai fazer a sua escolha de acordo com o que você aguentar, o que você vai deixar para trás. Cada um tem o seu limite, né? E cada um tem o seu objetivo de vida. Eu dou, assim, por ser mulher, eu acho que eu agradeço muito a evolução que a gente está tendo. E que minha filha, né? Eu tenho uma filha agora que começou já no mercado de trabalho, ela já tem outro posicionamento. Mas o tempo que eu estive e a construção que eu tive, a minha grande propósito de vida um pouco era deixar o legado. Então hoje as pessoas, a minha equipe, que eu faço, tem um equilíbrio. Hoje já tem muitas mulheres na minha equipe de venda, mas elas olham para mim e realmente me têm como exemplo. E esse era o meu propósito de vida, porque eu sabia que ia ser diferente, né? Eu sabia que a maioria dos lugares que eu ia ser a única mulher, sabe? Mas isso ia inspirar alguém, entendeu? Porque nós estamos começando isso. E isso foi a minha escolha, né? Esse era o meu propósito. E por causa disso eu fiz escolhas na minha vida, né? Eu não vou falar que eu tive 2 filhos, e eu tive que contar com um ecossistema, né, de suporte para mim, de entendimento muito forte. Eu tive um marido que ficava com a minha filha 10 dias seguidos, fazendo papel de mãe. Eu tive uma cunhada que levava para o pediatra, porque eu estava investindo na minha carreira no momento que eu sabia que era importante. Então, eu não vou te falar que é fácil, porque não é fácil. Mas se você tem um propósito e sabe que esse propósito ela é importante para você, toda escolha que você fizer de não fazer, de deixar para trás, não vai te pesar, porque você tem um propósito maior. Entendeu? Uma vez eu tive uma avaliação, né, uma das avaliações com o chefe meu, e ele falou assim: Iacra, você vai ser enorme, você vai ser do tamanho que você quiser, porque tudo na vida são escolhas. Tem ganhos e tem perdas. Então, a hora que você não souber como isso vai equilibrar, é a hora de parar. Entendeu? Então, eu acho que isso é importante quando a gente fala de qualidade de vida, né? Porque quando você faz uma escolha de deixar um legado, e essa foi a minha escolha, porque eu sabia que eu poderia ser diferente, eu poderia ser um exemplo para várias mulheres hoje que estão entrando na área comercial sem preconceitos. Eu acho que poderia hoje escutar, né, de colegas meus, né, da área, mais velhos que eu, me reconhecer como uma profissional, né, de valor. Eu acho que isso para mim teve um valor enorme de deixar um legado, entendeu? Agora, teve um custo, lógico que teve, entendeu? Mas eu não me arrependo, porque eu sempre olho o copo cheio, né, da história, né? Você pode olhar das duas maneiras, né? E o meu copo cheio da minha família é que eu tenho 2 filhos incríveis, que são super independentes, não estão na barra da saia da mãe. Às vezes eu tenho que pedir para eles, vem, né? Mas eles são super, né, independentes. Por quê? Porque eles aprenderam a tratar a vida de uma maneira mais solta, né? Não precisar que eu estivesse na escola todos os dias. Eles mesmos se defendiam, eles mesmos se viravam, né? E eu acho que eu olho desta maneira, né, a vida. Então, é difícil não. Agora, pensando para o futuro, eu acho que vai ter uma hora e vai ter que parar, né? Porque a gente tem que pensar na próximo passo. Mas eu fico feliz se eu tiver deixado um legado, principalmente em vendas, né? Porque a gente tenha um equilíbrio melhor, né? Entre os gêneros, né? Hoje se fala muito disso, né? E realmente é uma área muito mais difícil, né? Do lado mulher, a maioria das vezes quando eu chego, eu falo assim, nossa, mas você é diretora comercial? Eu falei, e? Então, enquanto ainda existir esse tipo de pergunta, eu acho que eu ainda me incentivo a fazer a diferença. Legal. Bonito a questão do propósito, né? Evoluindo, Jorge, nesse tema mais ligado à nossa jornada, né, pessoal. Eu sei que você tem uma jornada importante, né? Que você contou a parte técnica e tudo mais, mas você já tem uma posição executiva já há muitos anos na América Latina de conduzir culturas diferentes, equipes diferentes, né, em mercados, né, diferentes, e onde a única coisa comum que tem nisso é a liderança de pessoas. A liderança é clara e uma liderança inspiradora de pessoas, né? Como é que foi essa construção
para você, dentro de você, né? Eu sei que você começou muito jovem, com responsabilidades familiares, né? Com a perda do teu pai e a evolução da tua carreira. Como é que isso influenciou o Jorge de hoje, que eu conto como um mentor, que eu conto como uma pessoa que olha para mim e me vê como gente, se interessa pelo meu sucesso e dedica tempo e energia de primeira qualidade para me apontar direções, né? Eu estou falando de mim mesmo, Marcelo, mas eu tenho certeza que é assim para as equipes que você lidera na América Latina toda, né? Como é que foi essa construção no início da carreira e dentro da tua mente, e como influenciou, como foi influenciada pelas dificuldades pelas quais você passou, né? Bom, de novo, uma pergunta bem pesada, né? Obrigado, Marcelo. Vou mandar algumas também para você, assim, quero ver se você organiza um podcast que eu vou, tá? Olha, Marcelo, é o seguinte, a Iacla falou uma coisa, nós somos quem nós somos, né? Nós somos quem nós somos. Claro que ao longo da vida você vai sofrer influências e você vai ter acesso à informação, ter acesso a conhecimento e conteúdo, e você vai tomando as decisões em cima disso, né? Então tem conteúdo que você tem acesso, que você vai tomar decisão de isso aqui eu vou de alguma maneira absorver, tem conteúdo que você fala isso aqui não tem o menor interesse em absorver, e assim você vai formando, né, o seu caráter, né, seja o seu caráter pessoal, seja o seu caráter profissional. Eu tive uma sorte muito grande, né, de casar com a esposa que eu tenho, né, a Sandra. A gente está casado há 33 anos, temos um filho de 29 anos, né, que também já voou, não mora mais com a gente também. E a Sandra é pedagoga, ela é formada em pedagogia e sempre trabalhou com criança. Então o cérebro de um pedagogo, a visão de mundo de um pedagogo, ela é bem particular, né? Então para ela, por exemplo, para eles, a diversidade do ambiente de sala de aula é absurda, é absoluto, né? Em momento algum, um pedagogo vai tentar padronizar, estandarizar, né? Enquadrar. Então, para ela, a diversidade é parte do dia a dia do trabalho dela, né? E claro que isso mudou a forma dela pensar e dela ver o mundo. E claro, convivendo com ela durante tanto tempo, isso também me influenciou de uma maneira muito forte. Então, quando eu via ela falando, discutindo um desafio que ela tinha com um aluno específico, que tinha uma característica, um jovem adolescente, pegamos um jovem adolescente com maconha na escola, ela como diretora pedagógica daquela escola, que atitude ela poderia tomar, como ela deveria tomar aquela atitude. Vou chamar a polícia, vou chamar o pai, vou chamar a direção, né? Era um colégio religioso, olha o cenário que tinha na mão, né? Então ela chegava e falou assim, eu fiz assim. Por que você fez desse jeito? Por causa disso. E a raiz daquilo ali estava associada a um respeito absoluto pelo indivíduo, né? Um conhecimento, uma busca intensa de entender aquele indivíduo como membro de um grupo social, e aquilo me moldando. Então, quando a primeira vez eu assumi uma equipe da América Latina, eu cheguei no escritório do México e eu olhei a equipe mexicana, isso aqui é quase uma sala de aula da Sandra, né? Eu queria imaginar que aquele mexicano que está ali vai fazer do jeito que eu, brasileiro, sei fazer, o que eu, brasileiro, gosto de fazer, o que a minha equipe do Brasil faz, é estupidez, não vai funcionar, né? Porque na sala de aula não é assim. Então, eu fui usando aquilo, né, no meu dia a dia. Então, quando eu chegava lá no Chile, eu tinha que sentar na frente de um varejista gigante do Chile, eu tinha consciência, buscar consciência da diversidade que era aquele negócio naquele país, que tinha uma história específica, que passou por um momento específico na sua economia, na sua política e tal. Então, para mim, isso é meio que quase que natural, né? O que me obrigava sempre a estudar mais. Eu gosto muito de ler, né? Então, para mim, eu sempre procurei entender mais aquele lugar onde eu estou. Então, eu fui estudar a história do México, fui estudar a história do povo mexicano. Quem são esses caras, né? São astecas, né? O que é isso? Como é a civilização asteca? Como é que eles foram dominados? Por que foram dominados? Quem foi o espanhol que chegou aqui? O que o espanhol chegou aqui fez?
Quem eram os grandes heróis? Zapata. O que Zapata fez? Por que Zapata é um herói né, e não outra coisa, né? Isso tudo me ajuda a entender o que é o México, o que é a cultura mexicana, o que é o povo, né? Frida Kahlo, por que Frida Kahlo explodiu no mundo inteiro, na cultura pop no mundo todo? Então isso tudo foi trazendo para mim uma base, né, de sustentação para poder interagir. Então, quando você estava na frente do mexicano, na frente do argentino, e conseguia ter uma conversa com eles baseada nesse tipo de conhecimento, a proximidade acontecia e a coisa ia inspirando. E claro, eu trazia a história do Brasil, porque também ficar repetindo a coisa não importa, né? Eles querem ouvir o que o Brasil está fazendo. Como é que é o Brasil? O Brasil é diferente, totalmente diferente. Português, índio, tem outra história, né? Então, quando eu trago para eles um pouco do que é o Brasil para eles, opa, nessa hora eu estou agregando algo novo para eles, aí vai inspirando, e vai envolvendo, e vai engajando. Acho que vem de tudo isso aí, vem desse respeito absoluto sobre a diversidade. Você sabe muito bem disso, discutimos várias vezes esse tema, né? Para mim, a diversidade ela é um agente econômico, ela não é algo de bem-estar, ela não é algo só moral e ético, também moral e ético, mas ela é um agente econômico, né? Cada vez mais é um agente econômico. Então, acho que é por aí, que para mim, esse foi... Muito disso eu fiz sem pensar, né? Hoje eu resumo para você, às vezes eu falo algumas coisas, a pessoa fala assim, mas quando você fez isso, até você pensou isso? Não pensei desse jeitinho, né? Já tinha alguns elementos ali, mas hoje, quando eu olho para trás, eu percebo que eu fiz dessa maneira, né, baseado no que eu tinha envolvido. Então. Eu quero fazer um fechamento, né? A gente está chegando ao final do nosso encontro aqui, mas essas duas falas últimas de vocês, tem algumas coisas que estão nas entrelinhas, ou nem tanto, mas a primeira que me chamou mais atenção foi a questão da sua cunhada levar sua filha no pediatra. E como isso foi uma coisa muito, muito importante para você até hoje, né? Sua filha já tem 20 e tantos anos, né? Então ela foi ao pediatra há muitos anos atrás. E isso tá vivo na sua memória, da mesma forma que a abordagem da Sandra, né? Da sua mulher, sobre a diversidade, sobre a vida, também tem essa coisa. Então, essa teia de relacionamentos que às vezes parecem... menos importantes no mundo que a gente vive hoje. As pessoas são mais individualistas. Pós-pandemia houve um movimento na direção do individualismo. Como essa teia ela é fundamental para o nosso sucesso, fundamental para a construção da nossa vida, da nossa percepção. Isso é uma coisa da nossa geração. Era mais forte na geração anterior, né? E aí me parece que tem um movimento de menos importância, o que é um erro, né? Nós somos seres humanos trabalham com cooperação. Esse é o motivo da gente ter vencido, né, como espécie dominante no planeta, é a cooperação. Não é a inteligência, não é a força, é a cooperação. Então essa coisa me parece muito importante. A segunda coisa é como o propósito de vocês está sempre associado a gente. Vocês não falaram, olha, meu propósito era ter sucesso, era ficar mais rico ou ter uma posição de poder. Não, sempre o propósito de compreender o outro e ser exemplo para o outro e contribuir com o outro. Então, eu acho que eu faço um fechamento aqui, né, do nosso encontro, fazendo uma sugestão para você que está assistindo a gente, de refletir sobre qual é o teu propósito ligado ao que você vai deixar para alguém. Seja lá que pessoa você decida, ou seja lá que missão você escolha. Eu vejo que vocês escolheram missões diferentes, claramente, mas ambas com um profundo senso de responsabilidade e valor, né? E que ajudaram vocês a passar, né, por todos os sacrifícios e que vocês, né, ainda dedicam muito tempo ao trabalho. Sei que você viaja bastante, né? Não só pela América Latina, mas pela matriz também nos Estados Unidos. E aí isso passa a ser uma coisa como parte do aprendizado, parte da jornada de alcançar o propósito. Então acho que é muito importante a gente transmitir isso com a história de vocês para os nossos ouvintes, né?
É isso. Eu quero agradecer a presença de vocês. Foram histórias interessantes que eu não conhecia todas, né? A gente já se conhece há um tempo, mas tem coisas novas. E deixar vocês à vontade para deixar uma última mensagem nesse podcast aí para gestores que estão ouvindo a gente. Obrigada. Bom, novamente, obrigada, Marcelo, pela oportunidade. Eu acho que é o que eu falei, né? Eu tenho um propósito de realmente deixar um legado para as pessoas. E eu acho que... e hoje eu estou aqui exatamente com esse objetivo, né? De poder passar um pouquinho de mim, se eu conseguir deixar para o próximo, eu acho que eu fico feliz, né? De tudo isso que eu recebi também, né? Então, eu acho que é isso. Gosto muito quando você fala, eu acho que tem uma coisa que eu lido com a minha equipe, eu sempre termino, juntos somos mais fortes. Ninguém faz nada sozinho, né? Eu acho que esse senso de comunidade, de um jeito ou de outro, a gente precisa se unir pra gente ser mais forte, né? Então, e eu acho isso super importante. Eu sou muito grata com as oportunidades que eu tive, com o conhecimento que eu adquiri diante de toda a minha carreira. Eu tive muitas pessoas que influenciaram e muitas pessoas que me ajudaram. E esse é o meu propósito daqui para frente também. Ajudar a deixar um legado e ter esse senso de comunidade. Uma, porque eu acredito no ser humano, e segunda, que eu acredito muito no nosso país. E eu acho que se a gente ser junto, a gente vai brilhar demais. Então, super obrigado de novo, Marcelo. Obrigado também, Jorge. Eu acho que foi excelente a nossa conversa. Incrível como a gente viu vários temas, mesmo falando de um mercado de consumo e um mercado de tecnologia, mas a base é a mesma. Então, assim, super obrigada. Bom, obrigado de novo, foi um prazer, né? Muito bom, delícia conversar, e ela traz um universo que eu nunca cheguei nem perto, né? Ela falando de nossa, que legal isso aí. Então foi uma delícia estar aqui, obrigado pelo convite, né? Se quiser convidar de novo, pode contar comigo aqui. Com certeza faremos. Eu acho que eu tenho lutado. Eu acho assim, nós estamos num momento bem peculiar, né? Você falou, fora dessa conversa aqui, você falou assim, o que nós estamos deixando para o futuro, né? Esse vídeo vai ficar gravado em algum lugar, no éter, e alguém daqui a 70, 80, 150 anos pode encontrar esse vídeo e querer entender o que era que essas pessoas estavam falando naquele momento, né? E eu acho que nós estamos num momento bem peculiar da história da humanidade como um todo, né? Nós estamos vendo aí dois grandes fatores se consolidando, né? Eu, como um teórico matemático e também de tecnologia, tem dois grandes fatores se consolidando, que é a capacidade de inteligência artificial, né, se viabilizando em diversos setores da economia e da sociedade, não só da economia como da sociedade, e estamos à beira de surgir, né, os primeiros usos de computação quântica de maneira não militar, né? Isso é disruptivo. O mundo, a partir de agora, ele não tem nenhum paralelo anterior, né? Nenhuma ruptura anterior na história da humanidade vai chegar a ser perto disso, tá? Então, isso traz para nós, como espécie, como grupo, desafios absurdamente grandes. Por exemplo, como que vai ser esse equilíbrio, esse balanço entre trabalhar e não trabalhar, trabalhar e ter, né? A nossa visão, ela já está furada, não vai ser assim mais, né? Não vai ser assim mais. Por quê? Porque a capacidade de gerar coisas e construir coisas já vai estar num nível que nós nunca tivemos na nossa história, né? Essa semana eu tive uma surpresa agradável com a minha equipe. Eles estavam fazendo um projeto e eles falaram: Jorge, olha só, nós preparamos um vídeo para poder fazer a divulgação interna do projeto. Dá uma olhada, vê se ficou legal. Eu olhei o vídeo, está maravilhoso, assim, imagem, música, som, né? Um gráfico lindo, umas imagens lindas. Falei, nossa, um vídeo de uns 3 minutos. Falei, nossa, gente, o que vocês fizeram? Contrataram uma agência? Não, a gente entrou numa plataforma de inteligência artificial, nós escrevemos o roteiro que a gente queria, eles montaram tudo pra gente, em alguns minutos. Quer dizer, a minha equipe, para fazer aquilo, teria gasto uma semana ou mais. Em 3, 4 minutos, estava com uma coisa de altíssimo nível. Então, assim, essa vai ser a capacidade produtiva que nós vamos ter daqui para frente, ou muito maior que essa. Então,
que eu acho que a gente, se eu posso deixar alguma dica, principalmente para quem tem posição de liderança, eu acho que tem que ter conteúdo, tem que ter profundidade, tem que estudar, tem que ler. Vai ler Spinoza, vai ler Kant. Bom, mas Kant é difícil. Claro que é. Você quer só ler coisa fácil? Então, troca de lugar, vai para outro lugar, meu caro. Você tem que estudar, tem que ler Nietzsche, você tem que entender o que esses caras estavam falando. Porque esses caras estavam dizendo o que nós somos como humanos, como espécie. Eles fundamentaram o que é a nossa ética, o que é a nossa moral. Se a gente entende o que esses caras estão dizendo, você vai lidar com o que vem pela frente com uma base muito mais sólida. Se você ficar só nos estudos, na leitura superficial, a chance que tem de você ser atropelado por um monte de coisas que não sabe de onde veio é enorme. Né? Se quer falar de comunicação, você tem que estudar a Escola de Frankfurt de Filosofia. Porque ela vai te explicar o que é que nós estamos vivendo agora. O que é a cultura pop. Então, assim, eu desafio, principalmente quem está no começo de alguma função de liderança. Tem que estudar. Mas estudar base. Eu li o livro tal, que escreveu o professor tal. Esse professor daqui a 150 anos talvez seja um novo Nietzsche. Mas hoje o que nós temos de base são esses graúdos aí. Tá? Então meu desafio é esse. Talvez seja provocativo demais, como finalzinho de conversa. Vamos estudar, tem que estudar. E hoje está fácil. Tá fácil. Você bota um audiobook, você começa a ouvir, você vai caminhar, você ouvindo. Tem várias formas de estudar. Gente, então novamente eu quero agradecer e agradecer você que assistiu a gente. Vamos ter novos episódios, mas esse aqui especialmente teve muito aprendizado. Obrigado novamente e até a próxima.